Queridas e queridas, como vão? Nesse episódio especial, nós vamos tratar de um assunto que, ao longo da nossa leitura no Capital, a gente vai ver que ela tem um contorno muito importante. Há pouco tempo atrás, se não me engano, no episódio 7º, ou um dos episódios recentes, nós vimos que o Marx ele fala uma coisa muito importante quando ele está tratando da mercadoria. Né? O que ele fala? Olha, existem mercadorias que possuem preço, mas não possuem valor. Vocês estão lembrados disso? Pois então, essa pegadinha que o Marx deixa, ou digamos melhor, essa pista que o Marx deixa é muito importante, porque na leitura de muitos intérpretes do Capital, vocês vão ver no episódio de hoje que existem várias linhas distintas sobre a própria forma de ler o Capital. Essas pistas, essas pegadas que o Marx está deixando, já lá no livro 1, dialeticamente, numa leitura mais genética do Capital, vão mostrar que os três livros têm um conjunto muito particular, né? Eles formam um todo, né? Por mais que a gente tenha toda a dificuldade do Engels ao passar dos anos de publicar os dois livros finais do Capital, porque o Marx já havia morrido, o texto ele é coeso, né? E é claro que tem os seus pontos de fuga ali, porque afinal o Marx não está ali para editar. Existe, dentro do possível, em termos dialéticos, existe um fio condutor do livro 1 ao livro 3 muito claro. Por que eu digo isso? Porque no livro 3, que eu falo tanto para vocês aqui, o livro 3, na seção 5 e na seção 6ª, o Marx vai explorar especialmente essas mercadorias que têm preço, mas não têm valor. A seção 5 é onde o Marx vai falar do capital portador de juros, o crédito, e o capital de ficção ou fictício, certo? Que são ações, que são títulos e assim por diante. E na seção 6ª, como a gente vai ver com o Anselmo hoje, o Marx vai desenvolver as três formas de renda da terra. E o Capital, ele termina na seção 7ª, que o Marx vai mostrar uma equalização, né? Uma equalização, ou seja, uma distribuição entre as partes dessa mais-valia produzida. Da mais-valia produzida, como a gente está vendo desde o livro 1, tá? O legal desse episódio é que o Anselmo ele vai não só falar da seção 6ª, como ele também vai acabar falando da seção 7ª pra gente. Outra coisa muito importante nesse episódio é que a gente vai ter a possibilidade de ver em ato uma das correntes interpretativas do Capital, certo? Já comentei outras vezes com vocês que dentro, até mesmo simplesmente do livro Capital, nós temos correntes interpretativas. E hoje a gente vai ver nesse episódio, pelo menos claramente, duas delas, né? O Anselmo, ele tem o fio condutor principal do terreno interpretativo dele é alinhado ao grupo Crises com K, se você der um Google aí você vai conhecer melhor. Inclusive o Anselmo comenta do principal intelectual do grupo Crises, que é o Robert Kurz. O fio condutor dela é a crise. É uma interpretação muito interessante, que propõe uma provocação a todas as demais interpretações, todas as outras interpretações correntes feitas dentro do Capital. O tema é interessante, a interpretação é interessante, o bom de você, ouvinte, é que você tem a seu dispor o pause e o play quantas vezes vocês quiserem para acompanhar esse episódio de hoje. Bom café, bom episódio. Queridos e queridas, esse é um outro episódio, mais um episódio do podcast Canal Marx, um episódio especial. Hoje a gente vai contar com a presença do professor Anselmo Alfredo, professor de Geografia da Faculdade de Ciências. Ai, você acredita que eu vou errar?
professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? Da Universidade de São Paulo, especialmente do Departamento de Geografia. Geografia Econômica, Anselmo? Eu tenho ministrado aulas mais assim na área de Geografia Econômica, né? E Geografia do Estado de São Paulo, mas eu sou da área de Geografia Econômica, vamos dizer assim, pensando mais estreitamente. O Anselmo está aqui conosco hoje por causa do convite que a gente fez para vir falar conosco especificamente da tão falada seção sexta do livro 3 do Capital, onde o Marx vai falar das rendas da terra. É melhor falar das rendas da terra, Pode né, ser, Anselmo? das diferentes formas, né, da renda. Sim, então eu quero muito agradecer, porque foi um parto conseguir uma pessoa para vir falar dessa sessão super importante que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que muita gente tem uma dificuldade de entrar, então eu acho que vai ser um episódio assim essencial para a gente. Tá bom, eu também, Ana Paula, quero agradecer a lembrança do meu nome, uma oportunidade de falar sobre esse assunto importantíssimo, né? Que vai aí no canal Marx e no sentido também de desdobrar um pouco a ideia do que é a renda da terra, por exemplo, sob a perspectiva da obra, vamos dizer assim, o capital, né? Como é que ela se constitui enquanto tal, essas relações lógicas, vamos dizer assim, históricas, não é, da renda da terra do ponto de vista da reprodução da sociedade capitalista como um todo, né? Quais são as determinações da renda da terra, né? E também pensar a perspectiva de uma análise da renda da terra sob as determinações do capitalismo contemporâneo, né? De que maneira nós poderíamos pensar, não é, agora num sentido mais forte, não no sentido em como a renda da terra nos ajudaria a exatamente compreender os processos e as formas de reprodução no capitalismo contemporâneo, mas fundamentalmente constituir a crítica social. Acho que este é o principal problema, né, talvez, da perspectiva talvez dessa obra mais madura do Marx, de constituir os termos de uma crítica social fundado na ideia de materialismo histórico e dialético, mas isso é muito complexo, né? Isso não é uma coisa simplesmente, o importante talvez a tirar daqui a nível dessa apresentação é compreender como que a perspectiva materialista, né, ela envolve, a materialista, histórica, dialética, ela envolve, não é, necessariamente o universo de uma crítica social e as contradições dessa crítica, né? Ela não é uma crítica definitiva, mas as contradições também dessa crítica constituindo parte integrante, né, do materialismo. É como pensar a renda da terra neste universo, né? Queria comentar que a gente está lendo nos episódios corridos do podcast, a gente está lendo o livro 1 do Capital e a certa altura, logo no começo, o Marx ele dá várias pistas do que ele vai desenvolver mais para frente ao longo dos outros livros. E logo quando ele está definindo a mercadoria, Anselmo, ele já joga a moeda falando, olha, tem mercadorias que tem preço, mas não tem trabalho. Né? E ele cita exatamente a renda da terra. Através do preço da terra, exatamente. Né? Sim. Então, isso é importante porque é uma diferença categorial, né? Então, essa tua pergunta ajuda-nos a entender categorialmente o que é a renda da terra em relação às outras categorias do capital, que são salário e lucro, por exemplo, né? Então, e por que no caso da renda da terra nós não chamamos de valor, nós não chamamos de produção de valor e sim renda da terra? Porque a renda da terra, categorialmente falando, ela é distribuição do valor. E ao ser distribuição do valor, não é? E não produção de valor, né? É fundamental que nós compreendamos, como diz o próprio Marx no livro 2, que o desdobramento sobre a renda da terra, ela só é possível de ser compreendida na medida, né, em que o processo de produção
tenha se constituído enquanto tal do ponto de vista da compreensão analítica, crítica, social deste processo de produção. Talvez por isso, né, a renda da terra tenha sentido na organização que a Eleanor Marx e o Engels fizeram no terceiro volume do Capital, em ter se constituído ao final do capítulo, justamente para discutir esse momento da distribuição do valor produzido socialmente. Mas, então, na medida em que é distribuição do valor socialmente produzido, ela está pressupondo essa produção. Então, todo o problema é que a renda da terra participa não só na composição da distribuição, mas na composição da reprodução geral da sociedade. E aí tirar as determinações deste processo. Né? Eu tenho entendimento, eu trabalho com a seção 5, né, Anselmo? E uma das coisas que eu quis nesse podcast é que a gente tivesse espaço para falar dessas sessões duras. Porque muitas vezes a gente vê uma crítica que não trabalha com essas sessões, não trabalha tanto com a teoria do valor, né, que está no Capital, e elas são tão potentes, a sessão 5 eu puxo sardinha para mim, mas a sessão 6 é tão potente, né? E se as pessoas tivessem noção de que a complexidade do Capital não termina no desenvolvimento da mais-valia absoluta ou relativa, que a coisa se amplia, né? Eu acho que para falar em termos do Capital, ela se amplia, se determina tanto ali, e é legal pensar que a seção 6 ela vem exatamente depois que o Marx, pressupondo tudo isso, ele vai ter falado do capital da renda, né, o capital portador de juros e o crédito, e o capital por ficção ou capital fictício. Exatamente. Né? Então, eu acho que primeiro a gente teria que pensar assim, na renda da terra, talvez seja o primeiro momento assim, de uma forma categorial, que o Marx consegue trazer para a crítica social a universalidade da sociedade. Por quê? Porque até então nós teríamos o Marx discutindo a contradição capital-trabalho do ponto de vista do lucro e do salário, da contradição capital-trabalho, sem envolver o problema da distribuição da mais-valia na forma de renda da terra, que em última instância se faria necessário do ponto de vista de uma crítica que englobasse toda a sociedade, na medida em que isto está se constituindo enquanto classes sociais. Então, ao se constituir enquanto classes sociais, o proprietário da terra, enquanto aquele que de início, não precisa ser necessariamente, mas de início, analiticamente falando, é aquele que detém o direito sobre a renda da terra, ele se constitui numa classe social, então ele envolve, em última instância, a unidade da reprodução social. Por quê? Porque a unidade da reprodução social está na forma como o valor produzido pelo trabalho será distribuído entre lucro, juros, né? Que é o capital bancário envolvido também, salário e renda da terra. Então, do ponto de vista de uma sociedade clássica, né, claro que tudo isso levou à necessidade de pensar as formas particulares da reprodução social capitalista, e aí, dentro do possível, nós poderemos nos colocar perante este problema. Mas, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma sociedade clássica, né, isto incluiria essa dimensão genérica de todas as classes sociais, de toda a sociedade capitalista, e, portanto, punha a renda da terra como uma questão da reprodução geral da sociedade. Logicamente, como que isso daria? Logicamente, isso se daria pela possibilidade de nós pensarmos a renda da terra única e exclusivamente sob o limite da taxa média de lucro. Sob o limite da taxa média de lucro. Então, se a renda da terra tem como limite para ser renda da terra a taxa média de lucro, a taxa geral média de lucro, então toda a renda da terra está necessariamente no invólucro do desenvolvimento das forças produtivas gerais da sociedade, tanto no campo quanto na cidade. Tanto é que, se nós formos ver, o Marx vai da renda da terra diferencial 1 para 2, não é? Para chegar na renda absoluta, considerando que as duas formas verdadeiras de renda são a renda 2 e a renda absoluta da terra. Por quê?
não é? Porque ambas são diferenciais. E a renda da terra, ela só é renda da terra se ela for uma diferença de produtividade entre os solos por motivos diferentes, né? Entre os solos, para que essa diferença, não é, permita a constituição de um preço, vamos dizer assim, de produção, que inclui o lucro médio, abaixo do valor do mercado. Então, o valor de mercado paga acima do lucro médio. Esse acima do lucro médio é a renda da terra. Mas essa é toda a importância, porque a partir da forma como se compreende o que constitui esse acima do lucro médio, derivou para diferentes críticas sociais a partir da renda da terra. Eu ia pedir, então, já que a gente está falando dessas, né? Você acabou de falar das três, para falar um pouquinho de como é que o Marx apresenta cada uma delas, né? Porque são essas três, né? Quais seriam essas diferenças das três rendas? Assim? Então, na verdade, a renda diferencial 1, ela é uma renda que, claro, vamos dizer assim, do ponto de vista das relações sociais de produção propriamente ditas, ela existe também. Mas, do ponto de vista da forma da apresentação, como eu vejo a leitura do Marx? Do ponto de vista da forma da apresentação, a renda da terra diferencial 1 é, em última instância, para tornar claro isso que justamente eu acabo de dizer, de que só é renda diferencial se for uma diferença de produtividade. Por que isso é importante? Porque a renda da terra é assim. Na verdade, existe um sobrelucro, que é o que está acima do lucro médio, e esse sobrelucro se transforma em renda da terra. Ora, o que é esta transformação da renda da terra? A transformação da renda da terra é a transformação do valor, não é? Que inclui a distribuição desse valor na forma de renda da terra, para a forma preço, em que a renda da terra definitivamente vai se constituir em capital monetário. É uma terra mais... a gente pode chamar que é uma terra que tem a queda d'água, é uma terra mais fértil. Então, o que significa dizer? Esta renda diferencial 1, não é? Ela vai fundamentalmente se constituir por uma diferença de produtividade ou de localização. Né? Então, mas o que é importante? Então, a terra mais fértil, se nós formos pensar assim, em termos de conta matemática, a terra mais fértil, ela custará menos para produzir a mesma quantidade de investimento de valor. Mas a terra menos fértil terá um preço de produção, portanto que inclui o lucro médio, maior do que o preço de produção de uma terra menos fértil, que investindo a mesma massa de investimentos, a produtividade de uma é maior do que a outra, mas o preço de mercado, né, o preço de mercado que vai se constituir, ela é definida pelo pior tipo de solo, por aquele que é mais caro. Então, o solo mais produtivo, ele vai vender no preço do mercado, portanto o preço do mercado está acima do seu valor, enquanto que pode ser que no solo menos produtivo, né, seja o preço de mercado, seja até mesmo no valor, no valor de produção, e portanto não inclui renda, só lucro médio, por exemplo. Esses são os exemplos do Marx, por exemplo, solo A menos fértil, solo B e C intermediários e o solo D, o solo mais fértil. E como que é a diferença dessa produtividade, constituindo, portanto, o preço do pior solo como o preço do mercado, vai estabelecer um preço acima do valor, né, do preço de produção, que inclui o lucro médio, e esse acima do preço de produção é o que vai ser o sobrelucro transformado agora sim, na forma monetária, em renda da terra. Agora, o que é importante? Você começou a falar do problema da crise. Você começou a falar do problema dessa reprodução do capital fictício, né? Isto é importante. A renda da terra, ela está no invólucro do desenvolvimento das forças produtivas e, no meu modo de entender, ela é uma teoria que coaduna com a perspectiva de que o capitalismo é mobilizado pela queda tendencial da taxa de lucro. Então, por que isso é importante? Porque não considerar isso, no meu modo de entender, mobiliza o problema da renda da terra sob uma crítica social que, em última instância, elimina a crise da crítica, por conta do desenvolvimento das forças produtivas que não é considerado, e acaba sendo uma leitura, ao contrário do que ela pretende ser, repositora da reprodução das relações sociais capitalistas, ao que pese isso não ter evitado, felizmente,
desdobramentos importantes sobre como pensar a renda da terra, por exemplo, nos países periféricos. Mas isto ao mesmo tempo não evitou a Constituição. Por exemplo, o Henrik Grossman, que escreveu sobre o colapso do capital, defendendo o argumento sobre a queda tendencial da taxa de lucro no Marx, né, ele chamava isso de teorias neo-harmonicistas. O que são as teorias neo-harmonicistas? São os marxismos que, na sua crítica, não conseguiram evitar um procedimento lógico que fosse, em última instância, uma defesa do capitalismo. Então, o problema é que fica assim, como que a renda da terra constitui um acervo, vamos dizer assim, teórico, crítico, social, da maior importância para pensar o mundo moderno, mas considerando a perspectiva de uma crítica social, mas considerando uma perspectiva sob um acervo teórico que constitua uma leitura radical, ao que pese toda a dificuldade dessa palavra, né? Mas uma leitura radical sobre os desdobramentos da sociedade capitalista na passagem do século XX para o século XXI. Então, vamos dizer assim, tudo isso eu estou falando por causa desta palavra sobre lucro, que identifica a renda da terra e que vira a renda da terra na forma preço. No meu modo de entender, isso está profundamente, por exemplo, vinculado à ideia de que, se é sobre lucro, ela sempre paga o lucro e, portanto, a renda da terra sempre é mobilizada para sobreacumular. Né? Então, no meu modo de entender, isso não é verdadeiro. A leitura que o Marx, no meu modo de entender, realmente, a leitura, se nós fôssemos fazer uma leitura, né, pensar o texto do Marx de uma maneira absolutamente objetiva, dizer exatamente o que o Marx falou, o que a gente sabe que é impossível, né? Mas, por outro lado, não é querendo divergir no sentido de fazer uma leitura nova, né? Mas sim tentar compreender o que teria sido o caminho, né, da construção crítica social do Marx, no momento em que a renda da terra está constituindo essa amplitude universal da sociedade. Então, no meu modo de entender, a renda da terra está sob a perspectiva de uma compreensão de um aumento da composição orgânica do capital, seja na agricultura, seja do capital urbano industrial, que vai mobilizando os desdobramentos de uma teoria sobre a crise. A renda da terra não é uma leitura sobre aquele terceiro termo da lógica hegeliana que está em Marx, né? Então veria assim, trabalho, capital, renda da terra. Esse terceiro termo conceitual, que é a renda da terra, ele não vem para solucionar as contradições da acumulação do capital e da relação capital-trabalho. Pelo contrário, ele é uma forma de desdobramento, e isto necessariamente é a crise, isto é necessariamente uma crise mobilizada por um fortíssimo argumento do Marx, que é a queda tendencial da taxa de lucro. Então, no meu modo de entender, a renda da terra está no invólucro de uma teoria sobre a crise, sem o que não é possível constituir uma crítica ao capital, não é? Aí a gente poderia falar alguma coisa depois sobre isso. Sim, eu ia perguntar, Anselmo, se a renda diferencial 1 é essa que permite um sobrelucro. Isso tudo para a gente poder entender, então, exemplos, né? Porque a gente está falando de uma terra agriculturável, mas a gente também pode sempre pensar nessa terra que é um terreno mais bem localizado, mais perto do metrô, mais perto do centro. E o que seria essa renda diferencial 2 e a absoluta, no final das contas, então? Então, veja, a renda diferencial 2, ela é a renda propriamente capitalista. Por que ela é a renda propriamente capitalista? Porque ela é Então, a diferencial, em última instância, foi para aprender assim: a renda só é renda se for diferencial. Se não for diferencial, você tem preço da terra, mas não tem renda. Sim. Então, e por que isso é importante? Porque com o desenvolvimento das forças produtivas, é isso mesmo que vai acontecer. Historicamente, esta lógica, que história vai mover? Vai mover a história da precificação da terra. A terra nunca foi tão cara no mundo como é hoje. Nós tivemos uma crise que foi do setor imobiliário por conta da ascensão e queda do preço das casas de segunda residência da economia e da sociedade norte-americana, não é? Mas isso foi preço da terra justamente porque não tem mais a renda da terra para constituir naquele sobrelucro como sobreacumulação do capital. Então,
o que é esta renda diferencial 2? A renda diferencial 2, por que ela vai ser propriamente capitalista? Porque ela vai ser uma diferença a partir do nível de produtividade dos diferentes investimentos no mesmo tipo de solo. Então não se trata mais de uma renda extensiva, né? Não se trata mais de uma renda da terra que depende da extensividade, da agricultura, mas fundamentalmente do desenvolvimento das forças produtivas dos solos que já estão produzidos e consequentemente, vai dar uma diferença, né? Vai dar uma diferença de produtividade nos diferentes tipos de investimentos, mas no mesmo solo, né? Mas no mesmo solo. Então, por que ela é tipicamente capitalista? Porque ela é a renda diferencial em que envolve o desenvolvimento das forças produtivas. Mas, o que isso nos leva a pensar? Que o desenvolvimento das forças produtivas, fundamentalmente, ele é aumento da produtividade, aumento da exploração do trabalho, porém, por ser uma forma de aumento relativo da exploração, relativa da exploração do trabalho, ele necessariamente é redução da produção de valor. Em última instância, a contradição é, quanto mais produtivo o capital, menos valor ele produz, né? Então esta contradição, ela está no invólucro da renda diferencial, que identifica a agricultura e a indústria. Ora, mas isso não quer dizer que nós teríamos eliminado a contradição campo-cidade ou a contradição agrário-urbana a partir da renda da terra. Pelo contrário, qual é a forma da contradição campo-cidade que vai mobilizar, vamos dizer assim, o desdobramento da renda da terra sob uma perspectiva propriamente crítica do capital, no sentido de que a renda da terra teria condições de mobilizar a nossa consciência sobre o processo crítico do capital. Por que isso é necessário? Porque o processo crítico do capital ele é expansivo. Então, toda vez que ele expande, nos dá a ideia de que isso é o aumento da acumulação. Sim. Ora, mas veja bem, em termos de sobrelucro, se nós formos ver historicamente, vamos pensar historicamente, década de 50, década de 60, o que nós estamos tendo, nós teríamos neste momento do ponto de vista da renda da terra, agricultura, é a Revolução Verde. Ah, mas o que é a Revolução Verde? A Revolução Verde é quando os capitais urbano-industriais, né, já no seu desdobramento crítico de superacumulação, a década de 50, quando os Estados Unidos saem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Mas o que é a vitória norte-americana? Uma enorme crise devido à sua altíssima capacidade de acumulação. Ele acumulou para além daquilo que ele poderia investir e necessariamente ele ia ter que lidar com a contradição do processo, que ia ser a desvalorização do seu capital nacional, né? E que isso tornou uma política mundial de guerras, isso tornou uma política mundial de divisão do mundo em dois blocos, etc., por motivos que nós não vamos explorar aqui, porque certamente nós vamos desdobrar outros assuntos que não a renda da terra. Mas o que isso está querendo dizer? Né? Vamos dizer assim, a revolução agrícola ela é um momento de investimento dos capitais urbanos industriais no âmbito da expansão capitalista industrial na agricultura. Ora, o que isso significa? A agricultura está expandindo nos 5 continentes, né? Ela foi mobilizada pelos Rockefeller. Na Índia, né? Especialmente? Na Índia, nos 5 continentes. Tá. Então, foram laboratórios para desenvolver uma indústria agrícola do ponto de vista da produção, né? Então, esse capital ocioso, não é, mundial, ele vai avançar. Então, esse avanço do capitalismo na agricultura ele é crítico. Tá. Ele não é um avanço que mobiliza uma superacumulação. Ah, mas qual é a confusão? É que nós estamos discutindo sobre lucro. Nós estamos, como assim? Mas a renda da terra não é sobre lucro? Então, veja este problema. Quando há expansão a partir da segunda metade, por exemplo, Ernest Mandel chama isso de capitalismo tardio, essa segunda metade do século XX, né? Quando há essa expansão crítica, né? A década de 70 vai ser a década da crise do petróleo, desse capital urbano industrial para a agricultura, ele está buscando, vamos personificar o capital, né? O capital está buscando compensar a redução da sua taxa de lucro na
aquisição do sobrelucro. Então a busca do sobrelucro é compensatório porque o processo é crítico de altíssimo desenvolvimento das suas produtivas. Uma busca pelo aumento da massa, né? Da massa. A aquisição, né? Inclusão de novos territórios, digamos assim, de novos investimentos. Porque a renda da terra ela circula em nível mundial. Sim. Né? É porque nós não falamos ainda da diferença da renda renda absoluta da terra, né? Mas ela circula no mundo, no nível mundial. Né? O mundo inteiro paga a renda da terra através do preço que a renda da terra cobra aparecer no produto final. Ela aparece no preço final do produto. Né? Então, todo mundo paga a renda da terra. Ela é um custo social, né? Neste sentido. Então, deste ponto de vista, esta expansão da década de 50, isso que você falou, vamos deixar ressaltado o seguinte aspecto: ela é uma expansão compensatória. Então, há uma expansão da produção industrial capitalista na agricultura como em busca do sobrelucro, como uma compensação da redução da taxa média de lucro, que é própria do capitalismo mundial pós-Segunda Guerra Mundial. Tendencial, como Marx ele vai lá, não naquele sentido de expansão do mercado mundial. Eu acho até que você colocou uma questão que eu não havia levado em consideração, mas eu acho até que é possível, porque isso envolve o comércio mundial, né? De mercadorias agrícolas, né? De rendas de minas, que são a extração dos minérios, que depois vai se constituir com o uso desse capital ocioso, e uma nova divisão internacional do trabalho, né, a partir da segunda metade do século XX, né, que não vai ser exatamente produtores de produtos primários e industriais, e que também não vai ser possível levar em consideração aqui, mas que envolve, né, esta busca compensatória, talvez uma contratendência, né, do capitalismo na sua expansão no nível mundial, e que, portanto, a renda da terra está no invólucro da perspectiva crítica. Ora, o que seria ver numa outra figuração a renda da terra? Então, se a gente vai, isso tudo ainda considerando a renda da terra 2, né, diferencial 2, nós poderíamos ver, por exemplo, numa leitura, vamos dizer assim, que é muito consciente, por exemplo, na sociologia marxista, mesmo na geografia marxista, né, que é a leitura sobre o campesinato. É uma leitura, veja, a leitura que eu propus, ela é uma leitura negativa, é de ver como a renda da terra está constituindo e é constituinte da e pela negatividade do capital em relação à sua própria reprodução, no sentido de que ela está no invólucro da crise da reprodução social capitalista. Então, se você levar isso no extremo, pensa o setor sucroalcooleiro, década de 70. O que é o setor sucroalcooleiro na década de 70? Década de 70 é a terceira revolução industrial baseada na microeletrônica, em que o capitalismo, deste ponto de vista, entra definitivamente em crise. Ora, é quando se dá essa expansão num setor que nunca foi autofinanciado, ele nunca se autofinanciou, ele sempre foi subsidiado, ele sempre foi deficitário, por exemplo, né? Então, isto é sintomático do ponto de vista de quanto a expansão dos capitais excedentes não conseguem se livrar da sua condição de fictícios, apesar da sua enorme produtividade e por causa dessa enorme produtividade, né, que envolve hoje, né, inclusive o fim do corte manual, né, tudo feito por máquinas, etc. e tal. Então, essa renda da terra não está compensando mais. É esse o problema, né? Então, o problema é que, com a queda tendencial da taxa de lucro, o nível de investimentos... sim, mas nós estamos falando do campesinato. Sim. Então, o campesinato, veja, é uma leitura positiva. O que é essa leitura positiva? Olha, então, veja, há uma subordinação da renda da terra do camponês ao capital urbano industrial, que faz com que o capital urbano industrial acumule ainda mais a partir de uma periferia que produz o valor desse capital fictício. Olha, veja, esta ideia de que isto são relações não capitalistas no interior do capitalismo, ela não é uma contradição. Por que ela não é uma contradição? Porque ela harmoniza positivamente a acumulação do capital. E toda vez que você harmoniza positivamente a acumulação do capital, o argumento não é de contradição, mas de reafirmação daquilo que você pretende criticar, que é o próprio capital.
Então a ideia de subordinação da renda da terra, por isso que eu retomava o Grossman chamaria hoje de certo neoharmonicismo sociológico, né? Porque vem por essa leitura sociológica de classe social. E que leva a um problema que eu também vejo, né, assentado nessa perspectiva da renda da terra, que tem os seus méritos, evidentemente, mas que leva ao problema da justificativa também de o Brasil, por exemplo, se constituir numa sociedade que produz uma classe social chamada campesinato e ainda a classe social que se constituiria como revolucionária. Olha, eu vou apontar talvez um único argumento no sentido de que eu acho que isso talvez não seja condizente com o procedimento pelo qual se dá a reprodução do capitalismo no Brasil. Porque, do ponto de vista do materialismo histórico e dialético, veja bem, você só constitui a sua consciência, seja ela qual for, na medida em que as relações sociais de produção sejam um fundamento da consciência constituída, no sentido de que não é a consciência que move o mundo que move a formação da consciência. Então, deste ponto de vista, não é possível, sob esse preceito, imaginar a formação de uma moral não capitalista dentro do capitalismo. Tá. Então, logicamente, isso já é problemático. Talvez até o movimento camponês, considerado camponês, já tenha se dado conta disso, do quão difícil é se identificar enquanto camponês. Né? Ele que foi, vamos dizer assim, uma concepção sobre uma terceira via revolucionária em relação ao capitalismo a partir da periferia do sistema capitalista. Ora, isso não quer dizer que os percursos não foram válidos, muito pelo contrário. A contradição entre teoria e prática ela é inerente a uma sociedade que não tem consciência, né, da forma pela qual se dá o seu próprio processo de reprodução. É uma consciência alienada, né? O dono da consciência é o capital, né? Talvez no invólucro dos fetichismos, né, do capital. Então, mas isso não quer dizer que não tenha havido avanços e que este processo não tenha sido válido. O problema é constituir isso como a possibilidade de uma consciência outra, não é? E constituir isso como a possibilidade, como uma crítica social, mas que do ponto de vista lógico está reafirmando, o campesinato é o que produz o lucro do capital que está faltando urbano e industrial. Então não há uma contradição lógica nisso. Há contrariedade talvez, não é? Mas não uma contradição lógica. E portanto harmoniza. Tanto é que é muito difícil nessa perspectiva esses teóricos, autores, não é, se prontificarem em estudar as determinações críticas da reprodução social capitalista, até porque o campesinato é uma eterna reposição. E ao ser uma eterna reposição pelo capital, o capital resolveu, não é, a sua crise na exploração do campesinato. Então, do ponto de vista da crítica do valor, no meu modo de entender, ela é limitada, mas ela está toda baseada no problema da renda da terra para explicar as determinações particulares do capitalismo, né, na sociedade brasileira. Então, isto a renda diferencial 2. Mas você ia fazer uma pergunta? Não, Anselmo, eu tô pensando aqui no que você está falando, tô formulando na minha cabeça isso aqui, tô recebendo a quantidade de informação. Então, veja, então esta renda diferencial 2, ela leva o problema no invólucro do que o Marx chamava de subprodutividade crescente. Subprodutividade crescente da renda da terra em relação aos seus novos investimentos. Então, como que você tem? Você pode ter quanto mais a renda da terra se expanda nos solos de menor renda, nos solos A, no solo B, comparativamente menos renda vai se produzir com essa expansão. Em última instância, o solo A, que é o que não dá renda nenhuma, né? Se toda a produção capitalista expandir no solo A, não vai aumentar a renda nenhuma. Mas, consequentemente, vai diminuir a taxa de renda, porque haverá novos investimentos, né, de novos investimentos sem aumento da renda da terra. Ora, então pense que isso pode estar acontecendo num único solo, né? Então Marx faz a comparação pela renda diferencial, depois vai
renda diferencial 1, né? E depois vai na renda diferencial 2 para fazer esse mesmo raciocínio dentro de um único solo, né? Então, se os investimentos posteriores forem tão baixos quanto foi tão alto os investimentos primeiros, não é? Naquele determinado solo, então quer dizer que entre um e outro vai chegar a zero. E a tendência na agricultura é desenvolver as forças produtivas tal qual na indústria para mobilizar, vamos dizer assim, a concorrência capitalista, né? Porque é sob a concorrência capitalista que a gente compreende esse problema da renda absoluta da terra. Tá. Né? Eu quero ouvir tudo que você tiver para falar, Tá para eu perguntar no final para ver se eu Tá estou bom. entendendo direito. Ok. Então veja, nesta perspectiva, o que nós vamos retomar? Renda da terra é sobre lucro, ela está no invólucro da taxa média de lucro? Assim. Então o que nós acrescentaríamos? Como mobilizar a contradição campo-cidade? Tá. Deste ponto de vista, né? Ora, então veja, a compreensão de que o capitalismo em crise avança, dentre outras formas, mas avança, não é? Na sua forma agroindustrial, Tá. isto é o modo pelo qual se dá a divisão social do trabalho, que inclui a contradição campo-cidade. Então, qual é a contradição? O capitalismo industrial precisa mobilizar a sua forma agrícola, não é? Para constituir-se enquanto indústria. Então, isto, como nós avaliamos, né? Isto é uma forma extremamente crítica da reprodução no sentido deste processo propriamente compensatório. Agora, por que a renda da terra é renda da terra, constitui renda da terra, e na indústria não constitui renda da terra? O Marx, por exemplo, faz essa pergunta. Por quê? Porque a renda da terra ela tem uma forma, uma produtividade maior do que outros tipos de solo, por exemplo, que se mantém. Então, se você vai... Não decai como na indústria. Não, digo assim, ela se mantém na concorrência com os outros, ela não existe uma generalização. Entendi. Então, por exemplo, assim, há o exemplo do Marx, a queda d'água. Produzindo pela queda d'água, um capital que normalmente na indústria você gasta 120 de capital total, 80 de capital constante, 20 de capital variável, 20 de capital 20 de mais-valia, você vai ter lá um capital total de 120. Na agricultura, por conta de uma queda d'água que economiza capital trabalho, esse capital vai ser de 115, por exemplo, esse capital total. Bom, mais os produtos agrícolas, com os produtos não agrícolas, como chama o Marx, né, estão concorrendo entre si. E ao estar concorrendo entre si, eles estão disputando essa renda da terra. Então a renda da terra não é exatamente o aluguel que você paga ao outro, é nessa diferença a quem fica. É a sociedade toda, seja urbana, industrial, seja agrícola, industrial, seja comercial, ela está disputando esse 5 a mais, né? Porque se você for fazer uma taxa média de lucro, 115 mais 120 vai dar um determinado montante lá, vai dar 245, tem que dividir por 2. Essa divisão por 2 vai dar um pouquinho acima do preço de produção da renda da terra, porque os capitais urbanos industriais foram mais custosos para produzir. Então esse preço médio está pagando um pouco mais do que foi o preço de produção, que inclui o lucro médio da agricultura. Então, quanto a agricultura vai conseguir captar para ela, quanto a indústria vai conseguir captar para ela, vai depender propriamente da circulação de mercadorias e da transformação do sobrelucro em renda da terra mesmo, que envolve essa disputa. Então veja, a renda absoluta da terra, ela incorpora a necessidade de, nessa concorrência, a própria agricultura desenvolver as forças produtivas, porque é uma concorrência entre os capitais urbanos e industriais
com os capitais agrícolas propriamente dito, né? Para estabelecer o lucro médio. Na divisão total do lucro, é isso? É uma concorrência no sentido de conseguir estabelecer um sobrelucro acima do lucro médio, né? Que na medida em que vai no preço das mercadorias, dependendo do preço que as mercadorias do setor urbano industrial consigam acima do seu preço de produção por causa da formação dessa média, isso significa que é possível que haja incorporação da renda da terra pelo capital urbano industrial. Então, o que derivar de tudo isso? Bom, a agricultura vai desenvolver as forças produtivas porque ela está nessa concorrência. Ela já está desenvolvendo por causa do desenvolvimento das forças produtivas crítico, que buscou a renda da terra como uma forma de mobilizar compensatoriamente a queda tendencial da taxa de lucro, né? E, consequentemente, vai ter que desenvolver as forças produtivas para poder concorrer, né? No sentido de produzir abaixo daquilo que vai constituir o preço médio, de modo que ela possa ser incorporada como renda pelos capitais agrícolas também. Então, a renda absoluta, ela é absoluta porque ela envolve absolutamente, no meu modo de ver, né, toda a sociedade, não está mais só na agricultura. E o processo de reprodução crítico envolve a reprodução da agricultura. Né? Então, toda essa expansão de soja, a expansão de cana-de-açúcar, de ervilha, toda essa produção agroindustrial, ela é expressiva de uma fronteira do capital que é crítica, de uma fronteira do capital que é uma expansão da crise da reprodução social capitalista e não exatamente uma nova capacidade de acumulação do capital. Então, se a gente olhasse para essa fronteira agrícola... Não, ele é chatinho mesmo. Não, acho que agora ele estabilizou. Então, olhando para o agronegócio, o agropop lá, né, se a gente pensar como capital geral, né, eu estou pensando no que você está falando da renda absoluta como uma forma de renda dentro dessa grande composição do capital geral. Né? Isso mesmo. Então, é como se ela fosse a cristalização de um momento de avançado do desenvolvimento das forças produtivas que também está competindo no outro polo urbano com o desenvolvimento que seria... Mas a indústria aqui, num lugar como a gente aqui, que está virando um fazendão, como é que fica isso? Então, a questão que talvez nos leve ao problema, não é? Vamos dizer assim, é a gente considerar, né, que eu estava me referindo lá ao problema da segunda metade do século XX, né? E de 1950 a 1970, que vai ser a crise do petróleo, lá no livro A Crise do Capital, o Ernest Mandel estabelece essa relação, né? O capitalismo vai passar nesse período de 20 anos por uma terceira revolução industrial, né? Baseado na microeletrônica, né? Alguns autores vão chamar isso, por exemplo, Robert Kurz chama isso o colapso do capital. O Marx chama isso... Onde que está o Marx mobilizando estes diferentes autores? O Grossman em 29, às vésperas da crise de 28, né? Ele publicou o livro antes da crise de 29, né? Portanto, em 28, ele publica o livro, ele escreve um livro que se chama O Colapso do Capital, mostrando como a queda tendencial da taxa de lucro levaria a uma transformação da forma social. Não se trataria de uma crise econômica, se trataria de uma crise genérica da sociedade capitalista, a ponto de que a reprodução social não seria mais constituída nos moldes de uma reprodução propriamente capitalista. Seria outra coisa, o que quer que seja, mas que não capitalista. Não é? Então, por que nós estamos falando isso? Porque a década de 70 ela traz este movimento como uma terceira revolução industrial. Então nós tivemos a revolução a vapor, a revolução elétrica na passagem do século XX, do XIX para o século XX, e a revolução que durou aí em mais ou menos 70 anos, né? E a revolução, uma terceira revolução industrial, que é a revolução industrial baseada na microeletrônica, né? Então, ao se constituir essa terceira revolução industrial,
qual que é o problema? O que é, vamos dizer assim, do ponto de vista da queda tendencial da taxa de lucro do capital, o que é importante considerar, né? Que a partir daí não há uma mudança qualitativa do capitalismo. Toda a expansão, do ponto de vista das relações de produção internas ao processo produtivo, né? Toda a expansão do capitalismo vai fundamentalmente ser se e somente se for dispensa de trabalho. Não há mais. Pode até haver uma incorporação absoluta, mas é uma dispensa relativa, mas muito próxima a ponto de que vai equivalendo a dispensa relativa de trabalho com a dispensa absoluta de trabalho. Então, em última instância, por que o capitalismo expande a partir da terceira revolução? Para dispensar trabalho. Ele expande para dispensar trabalho. Mas isso é absolutamente crítico. Absoluta e relativamente. Isso é absolutamente crítico porque ele está diminuindo a produção de valor e está se constituindo sob as determinações da reprodução do capital fictício. Ora, deste ponto de vista, o que significa ser capital? Significa administrar dívidas no universo do capital de giros. O capital de giro de uma empresa é a dívida que ela tem no banco. Isto como uma generalidade da sociedade capitalista, né? Então você administra a dívida do ponto do Estado, administra a dívida do ponto dos municípios, você administra a dívida do ponto de vista pessoal, da empresa. Todos, a partir da década de 70, todos nós, em última instância, né, guardadas algumas diferenças, mas todos nós passamos a ter uma consciência para concorrer, para ter acesso à dívida, não é mais concorrer para ter acesso à exploração do trabalho, do ponto de vista do capital, e uma consciência cada vez mais vinculada à capacidade de administrar a vida como a dívida, né, como uma bem-aventurança da vida sob a reprodução social capitalista. Ora, o que tudo isso tem a ver com a renda da terra, né? Ao que pese nós já temos dito a relação entre renda da terra e desenvolvimento das forças produtivas. É que, como nós falamos lá no começo, nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema. Qual é o problema? Ora, a renda da terra é distribuição de valor. Ela é o sobrevalor que constitui na forma de preço e não na forma da exploração de trabalho propriamente dito. Então, numa sociedade de altíssimo desenvolvimento das forças produtivas, que mobiliza a ascensão do capital financeiro em detrimento do capital produtivo, que valor ela está produzindo, senão a sua forma negativa, que é a dívida? Sim. É o não valor. É uma acumulação de não valor. Ora, então, nestes termos, a renda da terra ela também se torna fictícia, né? Então, não há renda da terra para compensar. Aliás, a sua compensação sempre foi ilusória, né? Porque ela já era distribuição e como sobrelucro avançava porque o lucro diminuía. Ora, sem lucro, sem produção de valor, como fica o problema da renda da terra? Ela é negativa, ela é ilusória. Então o que nós temos é o que? Preço da terra sem renda da terra. Então você começou falando, existe mercadoria sem valor, mas tem preço. O que nós temos hoje é uma predominância do preço da terra devido a uma negatividade categorial do capital que inclui a categoria de renda da terra como modus operandi da reprodução crítica do capital social odierno do século XX para o século XX, poderíamos dizer do capital fictício, do capital da passagem do século XX para o século XXI, que é o capital da reprodução fictícia, né? Anselmo, será que o que você está falando para mim é sensacional? Será que a gente consegue pensar isso que você está falando? Alguns exemplos, quando a gente tem aquelas especulações imobiliárias que se derretem. Sim, seria isso. Por quê? Então, por exemplo, peguemos um autor da geografia marxista de reconhecimento internacional. Qual é a leitura dele? É harmonizante. Ela é uma leitura harmonicista, né, nos termos do Grossman, lá de 1928. Por quê? Quando David Harvey vai se referir às cidades, não é? Quando ele vai se referir às cidades, para ele,
o setor imobiliário é uma fronteira de expansão ascendente da acumulação capitalista. Então, isso é uma harmonia. É o mesmo raciocínio que eu fiz com relação aos camponeses no campo, em relação ao marxismo na cidade, é o mesmo. Existe uma fronteira de expansão no capitalismo que está repondo o capitalismo, superando as suas crises e não aprofundando a sua crise. Mas veja que interessante, né? Bom, então, este é o marxismo de interesse. É de interesse a economia mundial, esse é o marxismo de interesse para os estados nacionais estabelecidos como estados privilegiados no processo de circulação e arrecadação a partir do capital financeiro, né? Então, portanto, esta é uma leitura que afaga, não é, a consciência dos investidores internacionais, no sentido de dizer, olha, está tudo bem, desde 1840, o urbano é a nova fronteira de expansão do capitalismo. Mas é curioso porque a crise de 2008 é justamente no âmbito disso que ele chama de nova fronteira, de um certo ajuste espacial. Ora, o que está acontecendo? O que está acontecendo do ponto de vista do David Harvey? Ele está tornando enigmático, não é, aquilo que deveria ser a explicação do enigma do capital. Porque o que o Marx chama de enigma do capital na queda tendencial da taxa de lucro é justamente aquilo que a economia política não teria conseguido resolver desde Adam Smith até o momento atual, que é a simultaneidade entre crise e expansão do capital. Esse é o enigma, vamos dizer assim, essencial do capital. Já está na forma enigmática da mercadoria, depois vai se constituindo um enigma, vamos dizer assim, do fetichismo de capital. Por que é fetichismo de capital e não... Porque é um fetichismo de acumulação. Parece que está acumulando, mas está um processo crítico da reprodução do capital. Como se o capital estivesse dilacerando, né, ao máximo todas as formas que ele abarca. Né? Ele está numa negação determinada tão profunda. Que é uma negação categorial. Então, são as categorias do capital que estão se constituindo na sua forma negativa como um processo histórico de superação do capitalismo. Então, todas as formas que ele abarca necessariamente vão estar contaminadas por essa queda tendencial da taxa de lucro. Isso, estão determinadas, vamos dizer assim, por esse processo crítico da reprodução social capitalista. E que veja que interessante, eu faço essa seguinte reflexão. No meu modo de entender o enigma do capital, dentre outros trabalhos, não é, mais recentes do David Harvey, que é o expoente marxista internacional, ele constitui uma economia política. Ah, mas por que você está falando isso? Qual o problema? Porque a partir do Marx é uma crítica à economia política, não é uma economia política. Não é? Então, é preciso levar essa torção dos conceitos do capital, não é? vão constituindo, então, por exemplo, o próprio Harvey como objeto da crítica do Marx do século XIX. Então, o Marx já havia criticado o Harvey antes do Harvey ter escrito o Enigma do Capital. Mas é muito interessante. Por isso que está falando, né? Uma vez eu acompanhei o curso que o Harvey tem um curso de leitura do Capital na internet, né? Sim. E eu fui acompanhando o curso na leitura e teve um momento que tem um rapaz lá do seminário que pergunta dos livros 3 e o Harvey argumenta o seguinte, que ele não leva em conta o que está escrito nos últimos livros, especialmente porque o Harvey tem o entendimento que o Capital deveria ser formado por 24 volumes e não 3. E aí, então, ele condiciona o que está escrito no livro 3, nos últimos livros, como incompleto. Então, ele trabalha basicamente com as formas principais do livro 1. Bom, nessa hora você já tem um corte aí, porque... Bom, você compromete leituras que seguem, por exemplo, toda essa complexidade. Se você faz uma leitura genética ou dialética que compõe os 3 livros, você você vai entrar em conflito com a leitura do Harvey. Então, vem a calhar com o que eu acabava de falar mesmo, esta sua observação. Por quê? Porque o terceiro livro é o livro onde o Marx desenvolve a crise como forma da crítica da reprodução social capitalista, em que ela se realiza lógica e historicamente no Capital, né? No próprio livro Capital, como queda tendencial da taxa de lucro. Então, veja bem,
você partir do pressuposto que o setor imobiliário constitui uma renda da terra compensatória, que o preço da terra é compensatório, veja, você chegou no problema de não conseguir explicar, né, que o aumento dos níveis de investimento, né, no setor imobiliário, num determinado momento do capitalismo, já é por conta das determinações críticas do capital, é porque não há trabalho a ser explorado. E porque não há produção de valor, portanto, no nível que o capital tem condições de investir, que vai se investir o quê? Em trabalho futuro, que é o preço da terra. Que é aquilo que, neste momento, o preço da terra não é a renda da terra, é promessa de trabalho futuro, sim, mas ilusório, porque justamente esta promessa está fundamentada na crise do trabalho, que cada vez mais vai sendo menos presente no processo imediato de produção, e como chama o Marx. Isso tudo eu gosto de pensar sempre na ideia da cebola, né? Isso tudo que você está falando amparado na noção de mercado de futuros, que é o capital fictício, que aí também está composto pelo capital portador, o capital de crédito, ou seja, não dá para você olhar, eu acho que essa é a beleza do livro 3, não dá para você só olhar para uma parte. Sim. Né? Depois de toda essa complexa noção que você está trazendo, ainda tem a noção de que a renda da terra está no mercado de futuros também. Sim, com certeza, porque todo o problema é que ela vai virando num ativo, não é? Esta foi a crise do capitalismo mundial a partir de 2008, que aparece como crise do setor imobiliário norte-americano, que é um fetichismo, né? É uma crise da reprodução social capitalista, né? Por exemplo, nós estamos nela já há 10 anos, né? Nós não superamos, né? Estamos em 10 anos de crise e definitivamente nós não superamos a crise de 2008, né? O acirramento das fronteiras, o confronto político-econômico entre China e Estados Unidos, não é? As restrições, o aumento das restrições imigratórias na Europa, tudo isso é constitutivo de uma crise que não foi superada, né? O xenofobismo, etc. A retomada da direita no mundo, né? É uma busca de agarrar aquilo que tem, porque o processo é de deperecimento, não é? Então acirram-se esses vieses políticos genéricos que nós estamos hoje considerando de direita, né? Mas é uma tentativa de assegurar o que ilusoriamente achamos que não esboroou perante a crise da reprodução social capitalista e culpabilizar o outro por aquilo que não está realizado a contento do ponto de vista do consumidor, que mobiliza esta lógica em algum sentido. Então, vamos dizer assim, então todo este processo ele é expressivo, né, desta crise, não é? E que vamos dizer assim, mobiliza a necessidade de nós pensarmos como que, do ponto de vista da crítica, não se trata exatamente de reconhecer no capital fictício uma crise do capital produtivo. Todo o problema agora ficou na crise do capital fictício. Porque há 150 anos atrás, um pouco mais, o Marx escrevia nos rascunhos do Capital, nos estudos dele sobre o Capital, que são 3 volumes, né, que chama Grundrisse, né? Ele escrevia que, vamos dizer assim, a sociedade capitalista da grande indústria, que é o que nós estamos chamando de terceira revolução industrial, ela para ser compreendida, ela teria que ser vista, melhor dizer assim, mais em acordo com ele, né? Teríamos que colocar a mais-valia de lado para poder pensar os sentidos e as contradições da sociedade capitalista da grande indústria, do capital social, aquela sociedade em que não era mais a apropriação da natureza, mas era a produção de uma outra natureza absolutamente científica, de modo que o próprio pensamento era força produtiva. Não se tratava exatamente do trabalho na fábrica, mas de um trabalho social de todo o conhecimento que repunha. Bom, mas esta sociedade é a sociedade que não produz mais-valia. Então, nós estamos vivendo isso. Então, do ponto de vista da crítica social, você ficar encontrando rincões que produzem a mais-valia, esses rincões que produzem a mais-valia, isso é harmônico.
Então, voltemos lá ao expoente da crítica marxista internacional, a acumulação por expoliação. Também está sob o preceito, olha, acalmem-se, o capital está arranjando caminhos de se acumular. Isso não é crítico, isto é organicamente vinculado aos sentidos da reprodução daquilo que se propõe criticar, que é o próprio modo de produção capitalista. Então, se nós não levarmos a renda da terra, a queda tendencial da taxa de lucro, não é, sob a perspectiva de uma crise da reprodução social capitalista, nós vamos ser objetos da crítica de Marx, o que mostra a sua atualidade. Né? No limite, né, Anselmo, é como se você tivesse sempre a partir da perspectiva do capital geral, em geral, né, e dessa queda tendencial da taxa de lucro, e o Harvey estivesse sempre olhando para esses nichos, né, sem talvez levar em conta essa distribuição da seção 7. E se ele não tem... Você não leva ao cabo o livro 3, sim, a seção 7ª, que é basicamente mostrando, sim, essa equalização, essa distribuição que se dá de forma não igual e desigual entre os capitais, contraditória, né? Ele pode ficar nos nichos, né? Sim. Então, esse é um problema. Por quê? Porque esta é uma forma da crítica, que é a crítica fundada, não é, na exploração do trabalho, não é? Que constitui um caminho do marxismo. Não estamos falando mais de um ou outro autor, mas de certo caminho do marxismo, que na crise do trabalho ela perdeu o pé. Por que ela perdeu o pé? Porque há o que se chama uma flexibilização do trabalho, que é uma superexploração do trabalho, mas no movimento de crise de postos de trabalho, que aparece como crise de postos de trabalho, que aparece como redução absoluta e relativa das grandes empresas corporadoras, do capital variável, do trabalhador no interior, não é? No interior da própria indústria. Então, se o processo é de automatização de absolutamente tudo, como fincar a crítica ao capital no universo estrito da exploração do trabalho? Então, a passagem do 20 para o 21 também mostrou a necessidade histórica de uma autocrítica, da crítica, vamos dizer assim, marxista em relação à reprodução social capitalista propriamente dita. Compreende? Então, talvez reconhecermos as determinações do capital fictício, os processos críticos da própria renda da terra, né, que vai incorporar os fetichismos do capital, né, não deu tempo de falar sobre isso aqui, né, esses fetichismos do capital. Então, isto demanda, não é, um esforço dessa teoria crítica nesse sentido. O que mais nós podemos falar? Bom, acho que desse esqueminha que eu fiz aqui eu falei tudo. Mesmo se olhar, Aí, ó. A fórmula trinitária. Seria então ótimo. Vamos falar um pouco da fórmula trinitária. Porque a gente chega lá, já vai também concluindo a própria ideia, não? Isso. Então, a fórmula trinitária para eu falar dos fetichismos. Sim. Então, a renda da terra ainda, a seção 6, tem um capítulo que se chama Fórmula Trinitária. O que eu quero destacar da fórmula trinitária? Por que é fórmula trinitária? É capital, salário e renda da terra. Capital, trabalho e renda da terra. Não? É lucro. Acho lindo essa parte. Então, o que o Marx está chamando a atenção? O Marx está chamando a atenção assim, olha, a renda da terra é o terceiro momento que constitui aí uma tríade da superação, mas não, ela vai se constituir numa universalidade profundamente fetichista. Por quê? Porque ela é a consciência do valor. A renda da terra, ela é a consciência. Mas qual é a consciência da terra? Que tudo é rendimento. Uhum. Ela é universal porque tudo nós pensamos em termos de rendimento. O capital, o lucro rende do capital, das máquinas, dos galpões. O salário rende do trabalhador. E a renda da terra rende da terra. Ora, então, o Marx, veja como é importante o livro 3 em relação ao livro 1, que como ele não pode ser dispensado, né? Sim. O Marx está mostrando que o fetichismo mobiliza a relação sujeito-objeto e ele é constitutivo do capital. Qual é o fetichismo? De natureza. A contradição
é sociedade e natureza, em que a sociedade aparece como sendo natureza. Então, para falar rapidamente, né, sem desdobrar, né, porque entraríamos num universo muito grande, né, de discussões. Então, a sociedade se reconhece como natureza. Por quê? Porque é natural do trabalho sair o salário, é natural do capital sair o lucro, é natural da terra sair a renda da terra, né? Então, ao se naturalizar a sociedade, a natureza é absolutamente social. É essa a inversão que o Marx faz no Capital. E isso já está. Então, quando a gente fala natureza, nós já estamos naturalizando, porque a natureza é uma consciência social de naturalização dos processos sociais como se fossem formas da natureza. Então, o fetichismo para o Marx é a naturalização da sociedade. A contradição, sociedade e natureza no Marx, devém, no meu modo de entender, do reconhecimento, né? Isso é o que eu desenvolvi na minha livre docência, por exemplo, do reconhecimento de que a natureza é uma consciência social e, portanto, a natureza é absolutamente social. O Marx afirma nos primeiros capítulos do Capital, ele fala assim, o valor é uma forma puramente social. Então ela foi purificada do quê? Ela foi purificada de natureza. A natureza é vista negativamente, como aquilo que tem que ser negado, para que nós cheguemos, não é, nas determinações estritamente sociais da reprodução capitalista, que é social, não é natural. A gente está lendo o primeiro livro e ontem, inclusive, a gente se encontrou e o tempo todo é uma relação, não há um átomo de capital nas coisas, é uma relação. É uma relação, é a relação capital que ele chama, né, lá no começo, né, a relação capital. Então veja, este problema da renda da terra é justamente ela ir. Então, se você tem isso no fetichismo da mercadoria, que é a mercadoria aparecer como sendo da natureza da mercadoria ter preço, esse é o fetichismo de naturalização, na renda da terra você tem um fetichismo de capital. É da natureza das coisas ter valor. Salário, lucro, renda da terra. E, portanto, a renda da terra, ela é a forma da conceitualização do fetiche como forma de consciência. O fetiche se torna conceito, né? Ele unifica os processos, constituindo, portanto, o fetiche uma forma de consciência necessária, né, para a reprodução de uma sociedade contraditória que tem que aparecer como não contraditória. Então não é contraditório que renda da terra dê dinheiro, trabalho de dinheiro, lucro de dinheiro, sendo que são de fontes diferentes fontes dando o mesmo resultado, né? Isso é uma incongruência, mas essa contradição que em última instância é uma incongruência, só é vista como congruente na medida em que é vista como não contradição. E para isso tudo tem que ser renda. Então, do terceiro volume, do ponto de vista do fetichismo, você volta para todo o Capital, não é? Para dizer assim, a forma de consciência universal do sujeito socializado pelo capital é a da renda da terra, a da naturalização do valor, né, em todos os seus termos. Então, existe uma relação muito importante. Do ponto de vista da crise, do ponto de vista da queda tendencial da taxa de lucro, a contradição campicidade, né, e o problema do fetichismo, isso une os 3 volumes do Marx. Né? Então não dá para dispensar um volume em nome de uma leitura. Essa renda absoluta, ela funciona como se fosse um guarda-chuva, não sei se eu expresso bem, que envelopa, né? Ela faz o laço final na naturalização, na fetichização da renda, né? Porque é isso, né? O cara tem a propriedade da terra, tem renda da terra. É o simples fato de ter a propriedade que produz a renda, né? Isso, então ela mostra as coisas desse jeito. E de uma maneira importante, ela diz assim, olha, vem da natureza, vem da fertilidade do solo e não da exploração do trabalho. Então aí ela universalizou, né? Ela mostrou a universalidade dessa consciência naturalizante. Quando Marx vai discutir, por exemplo, capítulo 6 inédito do Capital, ele vai lá, o processo produtivo imediato, as naturalizações dentro do processo imediato de produção. Como que a relação capital-trabalho produz fetichismos para o capitalista, fetichismos para o trabalhador, né? Também aparecendo como que da natureza do capital ter valor, que o trabalhador trabalha porque a sua natureza de satisfazer a fome impõe a necessidade de trabalhar como algo da natureza do trabalhador. Então,
no Marx do Capital, tudo que vai incorrendo no âmbito de uma natureza é naturalização, em última instância. Às vezes, é claro que ele fala de natureza como algo, como a gente pensa, aquilo que é externo a nós. Mas não é isso que está mobilizando o sentido forte de natureza no Marx, como fetichismo, né? É uma historização absoluta, né? É como se fosse Sim, a coisa em si. É o ato social, é a vida humana, essa. O Marx chamava isso de fisiocracia. Por quê? Porque parte da physis, do natural, para explicar o social. E qual que é o problema? A sociedade só é sociedade se não for natureza. Então, para pensar socialmente, tem que negar a natureza. Por isso que, para o Marx, faz parte da noção de materialidade a metafísica. A sociedade capitalista é metafísica e a materialidade é metafísica. Ela tem um momento, uma dimensão, um polo metafísico, sem o que ela é pura abstração. Eu sempre discuto com os meus alunos que vou apresentando como funciona a economia e sempre alguém se pergunta, mas professora, isso é puramente metafísico. Eu falei, mas a sociedade capitalista é metafísica. O que quer dizer metafísica? Ela é determinada por processos e procedimentos que não estão na natureza das coisas. Não está na matéria natural disto ou daquilo o que determina a sua existência enquanto uma entidade social, né? Então, vamos dizer assim, e o que é esta metafísica? Essa metafísica é o tempo social de trabalho. O tempo social de trabalho, ela não está na materialidade estrita das coisas, nisso que aparece para nós como natureza externa, né? O tempo social de trabalho, ele é uma determinação social. Você pode ter, por isso que o Marx fala assim, nenhum químico descobriu no ouro ou no diamante uma molécula de valor. Por quê? Porque o valor não é natural, o valor é social. Na hora que a gente está lendo, o pessoal fala, né? Pô, professora, mas né? Óbvio, né? Não é óbvio. Então, não é óbvio. Na hora que você chega aqui, né? Na hora que a coisa acumula, a gente acumula as determinações e chega aqui, a primeira linha da seção sobre fetiche do livro 1, ele fala que é uma série de manhas teológicas. Teológicas, né? Porque há uma fé de que dinheiro é valor, há uma fé de que é mercado. Por isso que ele fala que o cristianismo é a religião mais adequada ao capitalismo. Por quê? Porque ela é a que abstrai a existência material de Deus e admite o Deus na sua onipresença. Isso é absolutamente a lógica do dinheiro, né? O dinheiro é onipresente, não é? Ele não precisa exatamente dessa materialidade. E mais do que isso, né? Ao ser onipresente, ele se constitui como se fosse o valor, mas ele não é valor. Dinheiro não tem valor, dinheiro representa o valor da mercadoria que tem tempo de trabalho, né? Então o dinheiro também naturaliza o valor. Então veja, porque é da natureza do dinheiro ser valor. Sim, ou ter valor. Se fosse em ato, né? Mas é um jogo de espelho, o Marx chama de reflexo, é uma lógica redutora de reflexo em que o dinheiro reflete o valor. Se a mercadoria não tiver valor, não tem dinheiro para trocar a mercadoria. E é lindo você pensar que ele justifica o tempo todo que ele não começa o capital com o dinheiro porque ele precisa começar o capital da mercadoria. Sim. E aqui a gente vai vendo que essa mercadoria que não tem, então, trabalho, esse dinheiro também não vai ter porque toda mercadoria é mercadoria na medida em que ela tenha a forma dinheiro, por isso ela é de troca. Então tem que começar por esse singular universal. Mostrar que uma mercadoria já tem a universalidade que é a forma da troca, mas a forma da troca só é forma da troca se for dinheiro. Então eu posso pensar... Então tem que discutir o dinheiro no começo para chegar na unidade universal. Sim, ela é e ao mesmo tempo é tudo. Sim. Posso pensar que nessas mercadorias cada vez mais negativas, né? Eu chamo de negativas, você está falando de críticas, pelo que eu entendi. As categorias negativas, sim, né? Sim. Um dinheiro que circula com mercadorias que estão cada vez menos preenchidas de valor é um dinheiro cada vez mais fictício. É isso mesmo. Cada vez mais o dinheiro tem que ocupar o lugar do valor porque não tem valor para representar. Isso é extremamente crítico porque é inflacionário, né? O século XX é o século da crise, né? Do capital, né? Ele é inflacionário e sem lastro há muito tempo, né? Não, realmente ele é um substituto daquilo que o capital não produz mais, né? Então veja, a renda da terra nisso, ela também é fictícia. Vai distribuir o quê? Vai distribuir dívida. Então todos esses setores de uma ampliação significativa do setor produtivo, por exemplo aqui,
a Raíssen, que incorporou o setor sucroalcooleiro, a Raíssen, que é da Cosan, junto com a Shell, Raízen, que é uma empresa dentro da Cosan para especular com o mercado imobiliário, né? Então veja, para especular com o preço da terra, mas não é mais renda da terra nesse sentido, né? Então veja, a produção de cana-de-açúcar não é suficiente, é preciso especular com o preço da terra, porque não há essa compensação do sobrelucro em relação à queda tendencial da taxa de lucro. Então as próprias empresas vão se monopolizando, se concentrando e utilizando do preço da terra para compensar a taxa de lucro dentro do seu próprio negócio, que é agrícola. Então o processo crítico ele vem se redobrando, mas nem por isso, muito pelo contrário, ele deixa de ser expansivo. Ele é cada vez mais expansivo, porque ele é compensatório. Sim, sim, ele precisa ser cada vez mais rápido e expansivo. Então, se você não desvenda, se você não considera esse enigma, você faz economia política. É por isso que eu chamo a atenção para a questão do David Harvey, porque ele é um expoente marxista da crítica de esquerda internacional. E realmente, desse ponto de vista, eu acho bastante questionável a capacidade de, a partir daí, constituir uma crítica ao capital, né? E não uma crítica a uma forma específica de acumulação do capital, né? Nossa, Selmo, eu achei que eu ia... Eu tô maravilhada, eu achei muito, muito bonito pensar. Eu realmente não tinha essa dimensão da renda absoluta nesse fecho. Sim. E foi muito legal pensar. Tá, obrigado. Nossa, foi ótimo também poder expor, dividir. Nossa, por favor, né, professor. Os nossos percursos aí de pesquisa, de docência, né, de interlocução, né, que vem junto com... Tudo isso vai se constituindo junto, né, que é este universal da universidade, né? Sim. De podermos estabelecer interlocutores mesmo, né,